Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus? Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Meus queridos irmãos, certa vez eu fui visitar um santuário mariano e me disseram que seria numa ocasião de uma festa muito bonita, com muita gente, muitos peregrinos. E, de fato, realmente a celebração foi muito bonita, com muita gente, e as pessoas ali praticando a devoção a Nossa Senhora. Mas para chegar naquele lugar de tanta graça, foi necessário passar por um pequeno inferno, como dizem os próprios padres daquela região. Na rua que dá acesso ao santuário, parece que sempre que está ali na festa de Nossa Senhora ou em outra grande festividade, as pessoas se acampam e aproveitam o grande fluxo de gente para promoverem a sua festa às avessas, né? O seu grande contraste com o espírito daquela região, daqueles arredores do santuário. E as pessoas então ali, quando passávamos, estavam entregues às imoralidades, à falta de modéstia, à bebedeira, à sujeirada toda e músicas indecentes tocando alta. E foi, assim, realmente uma tristeza, que fiquei imaginando a tristeza do coração de Deus ao ver diante de seu santuário tanta imundície, tanta sujeira, tanta imoralidade de pessoas que se perverteram e perverteram também o sentido ou tentaram, claro que não conseguiram porque não entraram no templo, mas estavam ali para perverter realmente o sentido de toda aquela festa religiosa. E a tristeza, sobretudo, de ver seus membros, né, membros de seu corpo, resgatados por seu sangue na cruz, templos do Espírito Santo, ao que todos nós somos chamados a ser, entregues ao mundo, ao pecado, ao inimigo de Deus. Fiquei imaginando depois como que isso chegou a tal nível. Podemos imaginar, por exemplo, que no início os vendedores ali de bebidas poderiam estar apenas vendendo água, refrigerante para os peregrinos que estavam a chegar no santuário depois de quilômetros e quilômetros a pé, outros em caravanas, e isso é normal, isso acontece, né? É normal e até é bom que aconteça, né? Porque todos chegam ali famintos e sedentos e precisam de comprar os seus suprimentos. Mas aí, talvez, depois aquelas pessoas foram se acampando e alguns acabaram por se acomodar àquela situação e foram consentindo com músicas fora do contexto religioso. Então os vendedores passaram, opa, né, tem gente aqui querendo outro tipo de entretenimento, né, outro tipo de envolvimento com essa região. Então passaram a vender bebidas alcoólicas e daqui a pouco virou uma baderna, né? Imagina que isso claramente pode acontecer, né? Talvez tenha sido isso que aconteceu com aquele povo para estar naquela situação, né? Muitos certamente já chegaram ali para fazer a bagunça, mas outros deixaram-se seduzir por aquilo e acabaram por consentir a esse espírito maléfico diante da casa de Deus e de Nossa Senhora. Agora, passando para o Evangelho, talvez tenha sido isso que aconteceu, certamente, melhor dizendo, aconteceu isso com os vendedores dos animais e os cambistas que estavam ali no templo. Porque, a princípio, isso era lícito e até importante para o santuário de Deus, porque os cambistas estavam ali para trocar a moeda profana do Império Romano, sinal da idolatria do povo para com o imperador Herodes, até porque na moeda estava a esfinge do imperador, trocar esta moeda pela moeda a ser usada no templo,
a fim de que não entrasse nada de profano e de pagão dentro do templo. E os vendedores de animais estavam ali para venderem o que era ofertado no culto, que era justamente os animais. E São José e Nossa Senhora também precisou do serviço dos comerciantes, porque diz no Evangelho, durante a infância de Jesus, que eles foram ao templo e ofertaram, porque eram pobres, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Acontece que estes homens foram, ali naquela ocasião de grande festa para o templo, que era a Páscoa, se perdendo no foco do seu serviço. E então, imagine que começou uma grande gritaria de cambista chamando de um lado, outro cambista chamando de outro, e os vendedores de animais, cada um querendo vender o seu animal, e a concorrência foi crescendo. Daqui a pouco eles foram tomando mais espaço, não somente na parte externa do templo, mas passaram a entrar no templo também com os animais que não poderiam ter entrado, e aqueles animais todos começaram a fazer toda uma sujeira, e virou uma feira, né? Virou uma feira da mais bagunçada que poderia ter, uma bizarrice, né? Tudo muito desorganizado e tudo muito fora do espírito religioso do templo, a ponto de as pessoas não reconhecerem o templo. É casa de oração ou é casa de comércio? É casa para recolhimento ou é casa para barulho, para bagunça? Jesus encontrou o templo nessa circunstância. Por isso ele tomou essa decisão tão enérgica de tecer um chicote e expulsar todos do templo, os vendilhões que haviam se pervertido. O que acontece? O que eu quero mostrar aqui com essa meditação, tanto tendo como referência a minha experiência pessoal naquele santuário mariano, quanto a experiência do Evangelho, é que na nossa alma pode acontecer esse mesmo movimento. Primeiro enxerguemos nossa alma como um templo de Deus, templo do Espírito Santo. A nossa alma, ela foi feita para ser habitação de Deus. E quem nos mostra isso é o próprio Cristo. Cristo, quando diz, né, destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele, que assumiu a nossa humanidade, mostra que o seu corpo é templo de Deus, para substituir aquele antigo templo. O antigo templo era sinal da presença de Deus no meio dos homens. E o templo do corpo de Cristo é sinal da presença de Deus no meio dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda, o seu templo no meio de nós. Também o nosso corpo, ainda mais depois do batismo, em que somos inseridos em Cristo, é sinal da presença de Deus no meio dos homens. Somos chamados a resplandecer Cristo, a ser luz do mundo, na luz do mundo, que é Jesus, a sermos corpo de Deus no corpo único de Deus, né? No corpo do Filho único. Então, a nossa dignidade é de ser cheio de Deus. E este templo também é a igreja. Este corpo também é a igreja. A igreja é templo de Deus no templo que é Cristo. A igreja é corpo de Deus no corpo de Jesus. E este corpo foi conquistado por ele na cruz. Foi levantado por ele na cruz. E se somos cristãos, somos católicos, é porque somos membros deste corpo místico que é a igreja, lavada e alvejada pelo sangue do Cordeiro. Igreja una, santa, católica e apostólica, cuja alma é o Espírito Santo, que jorra para todos os membros a partir da cabeça que é Cristo. Veja, olha a dignidade a qual somos chamados a viver, né? Se já fomos inseridos pelo batismo, hoje somos chamados a viver e atualizar isso na nossa vida. Olhar para nós, olhar para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso coração, não como
instrumentos para o mal, para o pecado, mas instrumentos da redenção de Cristo. Porque a igreja é instrumento da redenção de Cristo para toda a humanidade. E nós que somos enviados a partir da igreja por Cristo a todo mundo, também somos instrumentos de redenção. Se a igreja é o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Se a igreja é corpo de Deus, nós somos corpo de Deus. Não podemos perder isso de vista. Jamais. Jamais. Mas acontece que por fraqueza do pecado original que nos deturpou desde dentro, muitas vezes deixamos isso escapar do nosso olhar. E por isso passamos a consentir com a entrada de vendilhões no nosso templo. Como que isso acontece? A partir de coisas lícitas, de coisas boas até. A comida e a bebida são essenciais para a nossa subsistência. Mas se nós perdemos o foco da nossa saúde e também da virtude no comer e no beber, nós caímos no pecado da gula. Se nós temos as nossas redes sociais, podemos e devemos fazer bom uso delas para a evangelização, para o apostolado, para levar a palavra de Cristo, para partilhar a nossa oração, os frutos da nossa oração com as pessoas e edificá-las. Mas se nós utilizamos as redes sociais perdendo tempo nelas com futilidades e trocando, fazendo um comércio ilícito do nosso tempo de oração com o tempo no celular, do nosso horário de sono com o horário de ficar vendo vídeos e mais vídeos e enchendo a nossa cabeça de barulho e de algazarra a ponto de nem conseguirmos dormir, aí nós entramos num vício, num pecado, e uma coisa vai atraindo a outra, um passo após o outro, nas imperfeições, nas pequenas concessões, na deliberação para com as ocasiões de pecado, nos vão introduzindo sujeiras e mais sujeiras, animalescas. Daí vem crescendo em nós a iniquidade. O mistério da iniquidade vai tomando conta do nosso interior, a ponto de até de nos jogarmos no abismo do pecado mortal. Daí as coisas que eram lícitas passam a ser pecaminosas, passam a tirar a beleza do nosso templo e colocar diante de nós toda uma sujeira que impede a nós mesmos e aos outros de verem o templo de Deus em nós. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus nos ama tanto e nos deu seu Filho por amor a nós. Ele nos resgatou com o seu sangue derramado na cruz. De seu lado aberto nasceu a igreja, que é para nós o lugar de encontro com Deus. E o Espírito Santo vem de Cristo para nos ungir e já tendo nos ungido no batismo, na crisma, quer nos derramar os seus dons, os seus frutos, todas as suas graças. Então, por isso, o Senhor quer nos corrigir neste tempo de Quaresma. Ele endireita os nossos passos com os mandamentos que ouvimos na primeira leitura do livro de Deuteronômio. Cada mandamento quer dizer o quê? Amar a Deus, amar a nós mesmos como filhos de Deus, amar os filhos de Deus que são os nossos próximos. É assim que Jesus resumiu os mandamentos: amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amor. A lei suprema é amor. E daí brotam, do amor que é Deus, brotam todas as leis. E nós fomos feitos por amor, portanto essas leis, os mandamentos dizem respeito à nossa dignidade, ao íntimo da nossa natureza. São para nós, de fato, fazem sentido para a nossa vida, para a nossa subsistência,
para que a vida habite em nós e nos conduza para o alto. Os mandamentos são necessários para que nós correspondamos ao amor de Deus por uma vida santa. E essa vida santa é o nosso chamado que vem da sabedoria da cruz, porque na cruz, Deus, a partir da cruz, Deus levantou um templo puro, um povo santo, e somos parte disso. Deus nos resgatou para isso. Que alegria, então, podemos enxergar o caminho de correção pela via dos mandamentos, né, e nos permitirmos, pela graça do Espírito Santo, corrigir desde as nossas falhas e imperfeições até os nossos pecados veniais e mortais. E isso também para nós é o santo flagelo de Jesus, a expulsar os vendilhões dos pecados, os vendilhões dos demônios, os vendilhões da sujeira toda do mundo que quer nos perder de Cristo. Nossa Senhora, imagem e tipo tão santo, santíssimo da Igreja, a Nossa Senhora que é templo do Espírito Santo, Nossa Senhora que é nossa mãe, mãe de Cristo, e que caminha conosco nessa quaresma até a nossa Páscoa, que ela nos ensine o caminho, nos motive, nos inspire bons propósitos de santidade e renove em nós um coração que é templo puro, um coração que é membro santo deste povo de Deus, a Igreja, que seu Filho, à custa de sua morte redentora, tomou para si. E com Nossa Senhora nós venceremos e expulsaremos de frente da nossa vida, da experiência com Deus e com os irmãos e conosco mesmo, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não condiz com a santidade do templo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.